Bom, mais do que nunca é um período muito oportuno falar sobre a questão da transformação digital, né? E os reflexos no cotidiano. E lembrar, lembrar não, na verdade eu quero citar uma última das histórias que eu tive sobre essa questão de violação de dados ou de privacidade, né? Eu cheguei a te comentar, né? Inclusive você me deu algumas orientações. O grupo do Furquim, de repente, num dia, pessoas me ligam, André, uma pessoa me adicionou num grupo e querendo vender curso, tal. No resumo da história, eu entendi que esse rapaz ele vendia um curso do WhatsApp Business. No WhatsApp Business, uma das ferramentas é você extrair toda a agenda de um grupo que você participa, sem que você tenha que falar com o administrador. E aí você recorda desse cenário, né, Eli? Sim, eu me lembro. São questões novas, né, que vão surgindo dos dados das pessoas, e essa é a complexidade que vai se tornando a sociedade. Toda complexidade, eu digo, é que nem uma rede mesmo, né? Vai trazendo seus problemas, porque esse foi um deles que você teve, e como você solucionou isso, foi conversando com a pessoa e falando a respeito da responsabilidade que ele tinha por veicular dados de terceiros sem autorização. Aí alguns membros do grupo, André, no outro dia eu liguei para o rapaz realmente, depois de eu apertá-lo, né, apertar no sentido de chegar numa comunicação, o que aconteceu, por que a agenda está contínua? Ele falou, olha, eu ministro o curso WhatsApp Business e uma das ferramentas é você extrair toda a agenda de um grupo que você participa sem que o administrador saiba. Resumo da história, eu deixei o assunto para trás, até porque envolvia pessoas influentes no cenário empreendedor e internacional, inclusive, e vida que segue. Mas isso foi o último cenário que aquilo me deixou chocado, né? E mais do que a ideia do entrar forte no digital, ou seja, eu falei forte, mas enfim, entrar mais do que nunca para o digital. E nessa questão de entrar para o digital, né, como tem que ser feito, como se assegurar, né, Eli? Então, o consentimento foi isso. Daí, para toda orientação que um advogado dá, tendo a sua experiência, tem que se saber da conveniência. E foi colocado se, naquele momento, havia conveniência também, que é muito importante. Até para valorar de que forma, né? Eu falo assim, como é que você vai falar com aquela pessoa? De uma forma mais ríspida, direta, ou tomar outras atitudes. Mas a resposta é essa, é o consentimento. Não havia consentimento, então fica-se sujeito a penalidades, enfim, as normas da LGPD. Eli, fala para mim um pouquinho, eu quero, né, mudar um pouco desse olhar. Você colocou aqui sobre cultura de cancelamento. A cultura de cancelamento, você fala, está dentro do cenário digital também, é isso? A cultura do cancelamento, ela... Fala pra gente. Sim, ela foi um termo que começa a surgir em 2019, nas redes sociais por causa dos influencers. Muitas campanhas que eram feitas no mundo, vamos dizer, as empresas já que tinham até como investir em campanhas e nos seus influencers, né? Porque sabem que a opção de compra, quando é reverenciada, ela faz com que exista até a necessidade, um desejo de comprar. Mas o que é a cultura do cancelamento? Eu vou citar que todo mundo falou, está cancelando. Isso ficou muito após o Covid, já então, vamos dizer, em março, né, do pronunciamento da calamidade pública e da necessidade já do estágio que haveria o Covid-19 avançado. A Gabriela Pugliese, eu anotei o nome. Exatamente. Ela fez com que na rede social dela, após ela ficar doente aí com Covid, me parece, também não colocou claro, ela acaba se reunindo e dá uma baita festa, todo mundo sem máscara. E quando eu já estava começando mesmo aquela, vamos dizer, a surgir de uma forma muito rápida, inclusive com pronunciamentos pronunciamentos do Ministério da Saúde, para que nós, os brasileiros, tomássemos cuidado
com o Covid. E aí estão os índices. Muito bem, o que ela fez, ela fotografa, né, publica nos canais, ela tem muitos seguidores. Né? Do Insta, inclusive. Exatamente. E aí todos passam a cancelar a Pugliese. Os patrocínios começam a não existir mais e as redes sociais, elas começam a falar dessa cultura do cancelamento. Tá, então, quer dizer, cultura de cancelamento tem a ver com a exposição de uma página, seja de um influencer ou de uma empresa, e de acordo com o cenário no qual essa audiência, pelo que eu entendi, talvez reprove aquela postagem. Então, é uma maneira dessa audiência punir esse influencer ou essa empresa, é isso? Exatamente. E hoje a sociedade pós-digital, ela chegou num nível de intolerância. O intolerância aqui eu estou colocando como fato, que é muito importante. E muitas coisas, às vezes, eu falo muitas coisas assim, muitos problemas surgem mesmo dessa intolerância, porque você não tolera o pensamento do outro. Então, de repente, o que acontece? Todo mundo vira juiz. Juiz de uma causa e um juiz de crenças que ele tem. Me senti ofendido nas redes sociais. Estou batendo um papo, estou manifestando as minhas emoções, minhas comunicações empresariais, seja lá o quê. Alguém me ofendeu, tá? E aí? Porque eu entro, inclusive, possivelmente eu posso até entrar nessa tal cultura de cancelamento, não é isso? Ou cultura de cancelamento, ou também, vamos dizer, existe... Aí a gente fala um pouco do dano moral, tá? O dano moral, mas tem que ter uma gravidade, porque também não basta assim, ele falou alguma coisa. O dano moral, Furquim, não pode ser assim qualquer comentário, tá? Porque senão parte-se de uma banalização. Ele comentou que o meu cabelo estava assim, ou vamos dizer que viu com determinada pessoa, tá? Mas se aquela pessoa também não causa uma ofensa no fórum íntimo, tem que ser o quê? Que a gente fala balizado tudo isso. Eu coloco isso porque às vezes a gente acha que rede social, posso comentar tudo, ou também você, a partir do momento também tem isso, viu, Furquim? A pessoa fala assim, mas eu tô ofendida. Pera lá, gente. Então eu acho que a gente tem que ter um bom senso. Que você fala assim na rede, você é um picareta, sem provas. Não você, ou qualquer outra pessoa, né, desculpe, não é nada disso. Gente, eu nem sou advogado de Furquim, né? Falar isso. Não tem nada disso, foi um exemplo só que, ou até falar comigo, que eu falo, se tira uma foto em um evento, né, que a gente tem eventos, tudo, tô com uma outra pessoa e coloca na rede, olha, a Eliana tá com todos. Gente, se for com todos, eu há 33 anos advogo, hoje em dia tem muito mais mulheres. Se tira uma foto, o número de homens sempre, a maldade... E aquele comentário poderia me ofender a honra. Então, daí a gente traz o quê? Os artigos do Código Penal para preservar a honra daquela pessoa. Tá? Perfeito. Então, no resumão da história, me senti ofendido nas redes sociais, independente se foi um post escrito ou uma foto veiculada de maneira não consentida, enfim... Eu consigo buscar, através do direito, através de um advogado, possíveis retratações. Você consegue as retratações e esse advogado, qualquer advogado não existe assim, é só um nicho, não. O advogado que estudar e ele vai saber, porque o que acontece, Furquim, também, como que entende a lei? Que os aborrecimentos... desconfortos são próprios da sociedade moderna. Então, é muito importante estar falando isso. O nível do brasileiro, porque às vezes falam assim, mas aqui se indeniza por qualquer tudo. Não é Estados Unidos. Aqui é questão de, se você procurar, porque tem que ter uma gravidade, tem que ter essa lesão. Por isso que o advogado, ele vai te orientar. Porque também existem casos em que o juiz pode falar, é uma aventura jurídica, foi mal orientado pelo advogado,
uma vez né, tomei conhecimento de uma sentença de que quem estava criando o problema era o advogado. Então, o bom se sentiu com dor, angústia do comentário, mas veja, se é um direito mais da personalidade psicológica ou uma gravidade. Se for uma gravidade, o Código Penal ele tem, sim, crimes à honra para preservar. Lá é punitivo e aqui é a retratação. E outra coisa que eu vou dizer, aproveitar, já que está como advogado, tire um print, porque a pessoa pode pegar e falar assim, nossa, o que eu fiz? Eu xinguei ele, eu acabei com a honra dele. Da família também pode ser, né? Tira um print, porque aquilo lá pode desaparecer. Na verdade, você tem uma prova, porque não é que ficou 10 minutos, quantas pessoas não terão acesso? Aquilo é exponencial, a rede é exponencial.